Então, dando continuidade aqui, alguns exemplos práticos, tá joia? Então, vamos lá. Exemplo 1. João possui sangue A, ele tem aglutinina anti-B, ou seja, o plasma dele tem possibilidade de aglutinar o sangue B. Portanto, não pode doar sangue para Carolina, que tem sangue B, e nem doar sangue para ele, tá? Então, quando um é A, outro B, os dois são incompatíveis entre si. Carlos possui sangue AB, ele pode receber o sangue A, o sangue B, o sangue AB e o sangue O, mas só pode doar para aquelas pessoas que têm o sangue AB. Então, o AB é aquilo que a gente se chama, né, de receptor universal, tá? Oi? Uma pessoa de sorte, justamente. Quem tem o sangue B ou quem tem o sangue A já tem um pouquinho mais sorte do que quem tem sangue O somente, porque o O, teoricamente, ele só pode receber de O, tá? Aí se for O negativo, aí é uma pessoa realmente azarada. Se for O positivo é o sangue mais comum que tem o O positivo, tá? Mas o A ele pode receber tanto do O positivo quanto do O, né? A gente tem que saber o RH também. Sempre a gente tem que saber o estudo de RH em paralelo. Então, esse aqui é o esqueminha que a gente utiliza para ver quem que é um mapa mental, né? Para ajudar a responder rapidamente a essas dúvidas, né? Então, o O pode ir para A, e pode ir para B, e pode ir para B. O AB só recebe, tá? E o O só doa praticamente, tá bom? Então, aqui é o que a gente vai fazer nos tubos. Nós iremos, na prática, verificar esse tipo de reação aqui. Então, como que eu vou fazer essa reação? Eu vou explicar para vocês a técnica que nós iremos fazer. Primeira coisa, nós temos que ter os antígenos comerciais, que são as aglutininas comerciais, que é a aglutinina anti-A, anti-B, anti-D, aglutinina controle e também, caso você for fazer outras provas imunológicas, o soro de Cumbres, tá? Que é para fazer técnicas, pesquisas de anticorpos irregulares, tá certo? Então, nós vamos pegar o sangue, iremos centrifugar o sangue coletado em EDTA, que é o anticoagulante que é utilizado em imunohematologia. E quando a gente centrifuga o sangue, é para a gente justamente separar o plasma da papa de hemácias, tá? Então, a gente quer pegar o mínimo possível de plasma e o máximo possível de papa de hemácias para você não ter interferências imunológicas. Por quê? Porque vai veicular aglutininas no plasma e a gente só quer saber os aglutinogênios. A aglutinina a gente já tem, que são os reagentes comerciais, tá? Então nós iremos centrifugar. A partir do momento que separar a papa de hemácias do plasma, nós vamos preparar uma suspensão de hemácias, tá? Então a gente pega um tubo de ensaio, a gente coloca soro fisiológico e nós vamos fazer uma suspensão, tá? Por volta de 2,5% a 5%, tá? De sangue. E nessa suspensão vai ser o nosso material biológico que nós vamos classificar, tá certo? Daí você vai colocar em vários tubos, você vai assinalar nos tubos, tubo anti-A, tubo anti-B, tubo anti-AB, tubo anti-RH, e você vai pingar a gota correspondente a cada um desses reagentes. E depois, com o sangue que a gente preparou, a gente vai também colocar 100 microlitros do sangue que a gente preparou da suspensão e vamos colocar para centrifugar, tá? Essa reação de centrifugação é uma reação bem rápida, tá? Você pode centrifugar aí de
30 segundos a 1 minuto, é coisa rapidinha mesmo, porque você acelera o processo de aglutinação. E depois a gente vai verificar a presença ou não de aglutinação. Aonde aglutinar no soro correspondente significa que aquele sangue ele é aquele soro. Então, se você coloca um soro anti-A, ele aglutinar no A, quer dizer que este sangue é A. Se coloca um sangue anti-B, ele aglutinar no B, quer dizer que o sangue é B. Se aglutinar no A e no B, o sangue é AB. E se não aglutinar, o sangue é O. Tá? O RH, mesma coisa, o mesmo princípio. O RH, a gente coloca, faz a mesma suspensão e coloca o reagente. Se aglutinar, RH positivo. Se não aglutinar, RH negativo, tá? E o controle serve para ver se realmente não ocorre nenhum interferente. O controle, ele tem ausência de aglutinação, tá? Então, se tiver algum anticorpo irregular que cause uma falsa aglutinação, o controle pode ser que ele revele isso, tá bom? Então, basicamente, vão ser esses os tipos de reação que irão acontecer em tubo, tá? Antigamente isso era feito em lâmina, mas quando você faz isso na lâmina, primeira coisa, você pega sangue total, tá? Você não separa a papa de hemácias do plasma, então você tem aí já um interferente. Segundo interferente, você não tem um instrumento que vai acelerar essa reação, que seria a centrífuga, tá? Então você vai ser uma reação mais, vamos dizer assim, orgânica e mais lenta também. E terceiro, você vai ter que lidar com a sua acuidade visual. E muitas vezes a aglutinação ela é bem tênue, ela é bem discreta. E se a pessoa não enxerga direito, ela pode passar despercebida ali e classificar como se fosse um grupo RH negativo, por exemplo. Então, é muito importante. Com a centrífuga, você faz com que a reação se torne mais forte. Então, é bem mais difícil de errar. Então, hoje é contraindicado você fazer prova de tipagem sanguínea em lâmina, tá bom? Oi? Anti-D é o RH, tá? Aqui é um exemplo de como era feita na lâmina, né? Então, na lâmina você colocava as gotinhas na lâmina. Isso aí era muita teste de escola que se fazia, né? Antigamente ia uma banca lá de estudantes de biologia ou de um curso qualquer para fazer a classificação nas crianças do pré-escolar e furava o dedinho, punha lá, dava carteirinha. Hoje isso aí era feira de ciências. Antigamente, quando tinha feira de ciências, sempre tinha os professores que orientavam alguma equipe a fazer a tipagem sanguínea, mas isso aí é completamente contraindicado hoje, tá? Aqui, então, olha para vocês verem a tipagem no tubo como que é bem mais visível. Enquanto na lâmina a gente vai ver gruminhos, no tubo a gente vai ver literalmente o que a gente chama de botão de hemácias. Tá? Ele se forma tipo um botãozinho. Botão. Forma um botãozinho assim, ou então forma uns grumos bem mais visíveis, tá certo? Então é basicamente isso. Você coloca o reagente, tá? Que é uma gotinha mais 100 microlitros da suspensão de hemácias que você fez previamente, que a gente vai preparar aqui, coloca para centrifugar e viva nós! Então, o sangue com RH negativo não pode receber de RH positivo, mas pode doar para RH positivo. Lembre-se que essa é uma reação imunológica que ela é considerada tardia, tá? Então, você precisa, primeiro, para acontecer uma sensibilização, para ela acontecer em sua plenitude, tá? Então, em situações muito adversas, onde você tem um paciente que necessita desesperadamente de sangue
e você tem só sangue com RH incompatível ao paciente, o médico pode optar por passar, tá? Porque a reação transfusional não vai ser no dia que ele tomou, mesmo se ele tomar várias bolsas, tá? Vai ser se ele tiver um contato posterior. Então, para salvar a vida, em último recurso, a pessoa poderia estar tomando um sangue. Se a pessoa fosse RH negativo, ela poderia estar tomando um RH positivo como último recurso. Eu vi em algum lugar que o famoso recurso mesmo, vamos por lá no norte, pode doar até sangue de quem tem estudante de Chagas. Sim, HIV, vai tudo. Já coloca até sangue sem saber qual que é, assim, tipo assim, vai morrer mesmo, pelo menos de tentura. Não, tem... assim, o sangue que é incompatível, a chance de você gerar um acidente vascular ali por trombose, porque o que acontece in vitro vai acontecer em vivo, entendeu? Eu vou mostrar para vocês aqui a reação que vai acontecer de um plasma que é incompatível com o outro, ele vai aglutinar, entendeu? E isso vai acontecer ao nível vascular nosso, entendeu? Então, o que acontece? Isso aí vai ter esses gruminhos de sangue e uma hora vai entupir um vasinho. No que entupir vai gerar isquemia. Gerou isquemia, se for um órgão importante, aquele tecido que não recebeu oxigênio vai morrer. Não, mas se você já for morrer mesmo, com 100% de chance de você morrer. Se você tiver um pouco de chance de talvez a chance do sangue ser compatível. Passa soro fisiológico, então. Passa cerveja, passa pinga. Não, mas aí você tem 0%. Com sangue você talvez tenha uma microchance. Pode ser. Aqui é o caso que eu falei para vocês da eritroblastose fetal, tá? Isso aí não precisa nem falar que é questão de prova, né? Isso aí é importantíssimo. Então, quando a mãe é RH negativo, né, e ela engravida, casa-se, né, com um homem RH positivo, tem relação com ele e gera uma criança, então você tem, através do cruzamento genético, 50%, né, de chance do RH dessa criança ser positivo, tá? Se for, né, aquele cruzamento... No laboratório, toda vez que o RH é negativo, nunca tem que fazer o defraco. tem que mandar para fora. A gente faz o defraco aqui mesmo. O defraco a gente faz com reagente Cumbis, que é um catalisador. O reagente Cumbis é um soro hiperimune, tá? Que ele vai exacerbar uma reação que esteja fraca ali, tá? Oi? Não, não é anti-H, não. É anti-humano, soro anti-humano. Isso, que anti-H gama-globulina anti-humana. Entendeu? Então, o soro de Cumbis ele vai exacerbar a reação, ele vai aumentar essa reação. Então, quando a pessoa tem um RH, existe um fenótipo e um genótipo, né? Na verdade, um fenótipo que é aquilo que a gente vê, o genótipo é o gene da pessoa. Então, existe um fenótipo onde o RH se comporta de forma muito fraca, tá? Quase que imperceptível. Às vezes você coloca até no microscópio para você ver os gruminhos e ele não te dá uma certeza absoluta. Aí quando se faz o RH negativo, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse tubinho aqui que você pegou anteriormente. Deixa eu voltar nele aqui. Ó. Você pegar esse tubinho aqui, ó, de RH, aí você enche ele de soro fisiológico, lava 3 vezes, né? Escorre todo o soro, deixa apenas o botãozinho de hemácia ali, coloca uma gotinha de Cumbis, deixa no banho-maria por 15 minutos e centrifuga de novo. Aí, se realmente não aglutinar, aí você pode falar que essa pessoa é RH negativo. Mas Tá? Assim, você vai deixar o botão já está aglutinado. Oi? Não. Você vai na hora que forma o botãozinho, você faz assim, ele dissolve. Entendeu? Se você balançar o tubo, ele dissolve. Ele vai simular como se fosse... Se ele ficar assim, bem... Aí é positivo, mas às vezes ele forma um botãozinho ali, que eu falo, que ele fica bem na base do tubo. Na hora que você faz assim, ele dissolve.
Então você faz a lavagem 3 vezes, tá? Na terceira você escorre tudo, coloca a gotinha do soro anti-humano, soro de Cumbres, tá? E deixa no banho-maria. Você vai tentar amplificar uma reação imunológica ali. Aí sim você vai centrifugar novamente. Se a partir dessa centrifugação formar grumos, aí você pode afirmar que essa pessoa é RH fraco. E RH fraco é considerado RH positivo. Tá? E se não aglutinar, aí... E aqueles sangues raros? Extremamente raros? Então, aí seria aquele estudo da imunogenética sanguínea. Aí tem sangues aí que são... só que aí você vai fazer prova cruzada, nenhum sangue é compatível, né? Porque ele tem algum subgrupo não identificado. Aí você tem que fazer a citogenética do sangue para ver que subgrupo é este. Então aqui na eritroblastose fetal, como já expliquei, né? A mãe é RH negativo, o pai é RH positivo. Então se a criança formada porventura for RH positivo, o contato que irá ocorrer entre o sangue da mãe, tá, com o sangue do feto vai sensibilizar o tecido linfóide da mãe e a mãe vai produzir gradativamente anticorpos contra essa criança, tá? Em uma segunda gestação, caso ela não tome, né, o bloqueador desses anticorpos, né, dessas aglutininas, então a criança em uma segunda gravidez de RH positivo, esses anticorpos vão ser produzidos exponencialmente e vão atacar a criança muito mais. Então a criança vai ter uma deficiência nutricional, ela vai ter mau desenvolvimento, ela vai ter uma anemia severa e pode, inclusive, vir a óbito, tá joia? Aí, aqui tem toda a explicação, como eu já falei, bem detalhado, deixar aí só para... E uma das principais características também dessa criança, vocês vão ver no laboratório, um neonato, tá? Que possivelmente teve uma eritroblastose fetal e nasceu, né? Apesar de tudo que ele passou, nasceu, sobreviveu, você vai pegar um esfregaço sanguíneo dele, você vai ver uma quantidade muito grande de eritroblastos. O que são eritroblastos? São hemácias jovens. E essas hemácias jovens são características de quê? Anemias hemolíticas. Quando você tem um sangue com muitos eritroblastos, quer dizer, um dos significados clínicos é que esse indivíduo ele está com anemia hemolítica. E a criança é justamente isso que ela sofreu. Ela sofreu uma anemia hemolítica oriundo do sistema imunológico da mãe, que atacou o sangue da criança. Tá certo? E quando você tem uma anemia hemolítica, consequentemente vai ter alteração de um outro analito. Qual que é esse outro analito? Muito importante isso também. Bilirrubina. Tá? A bilirrubina indireta vai subir. Certinho? Então aqui é a genética do sistema BO, etapa final da aula aqui. É só para mostrar para vocês novamente aqueles cruzamentos genéticos que você tem um estudo de probabilidade para o nascimento de A positivo, B positivo, RH, entendeu? Então, a gente tem os genes dominantes e os genes recessivos, né? Então, a gente tem o IA, o IB e o I, né? Então, tem o IA, né? Que é o sangue A, tem o IA-IB, que é o... Então, tem vários alelos que a gente chama e dependendo dessa conformação, naquela tabelinha, você vai chegar à probabilidade do nascimento de cada um desses alelos. Então, por exemplo, o sangue A, ele tem esses dois genótipos, IA, que seria o homozigoto,
e o IA-I, que seria o heterozigoto. Então, a partir disso aqui, a gente pode dizer que uma pessoa, duas pessoas, né? Uma pessoa não gera uma criança, né? Mas duas pessoas, né? Com sangue A pode gerar uma criança com sangue O, desde que os dois sejam heterozigotos. Eu sou ID e V. Exatamente. E se um pai é A e a mãe é B homozigoto, obrigatoriamente a pessoa vai nascer AB. Se o pai é a mãe é B heterozigoto, a pessoa pode nascer AB ou pode nascer O. Certo? Então, é devido ao cruzamento dos alelos. Hã? Pode nascer A e B? Pode nascer A, B, AB e O. A, AB, A e O. Pode nascer tudo. Justamente. Esse cruzamento aí. Aí tem, acho que é 25% de nascer cada um, né? Isso tem que fazer naquela tabelinha. Aí o sangue AB ele é representado por um alelo A, outro alelo B. E o sangue O é representado apenas pelos genes II. Tá certo? Então agora podemos explicar como uma mulher sangue A e marido B pode ter um filho do tipo O. Mas o contrário já não ocorre, tá? Quando um marido O com uma mulher O tem um filho A, tem boi na linha. Beleza? Mas sempre que ocorrer isso, a gente tem que lembrar o quê? Importante. A criança, nos 3 primeiros meses de vida, ela pode conter anticorpos irregulares que podem dar reações indeterminadas na tipagem sanguínea, os primeiros 90 dias. Por que os primeiros 90 dias? Porque a criança está trocando de sangue. Tá? Então, está tendo a hematopoese no nosso sangue, ele se renova a cada 120 dias, certo? Então, a criança ela já está num processo de troca sanguínea ali, então ela vai depurar esses anticorpos irregulares. Então, o ideal é que se faça a tipagem sanguínea da criança depois dos 3 meses de vida, tá? Apesar de muitos hospitais colocar como protocolo para ter alta, tem que ter tipagem sanguínea, mas para ter segurança da mãe, se a mãe tomou vacina ou não, entendeu? Então, é mais com relação ao RH também. Eu tenho anticorpos celulares. Eu posso, não ser um B? Não, se você foi classificado como B, você é B. Você tem, possivelmente, esses anticorpos irregulares são devido a algum subgrupo, algum anticorpo heterotrófico que você está formando. Entendeu? Mas o seu grupo, o seu alelo é esse aqui, é B. Você tem isso aqui. Mesmo que seja um B meio disforme assim. Minha mãe falou pra minha vida inteira que eu era O. Aham. Mas também ela se baseou no eu sou O positivo e você é O positivo. Mas aí ela esqueceu que eu tenho pai, né? Tá vendo? Então aqui mostra que a gente recebe a metade dos cromossomos, né? Então aqui explica como a mãe A e o pai B pode ter um filho O. Tá bom? Aqui na distribuição. Aqui mais exemplos do que pode acontecer. Aí aqui alguns exercícios, mas isso aqui a gente vai deixar para depois. Vamos fazer a aula prática agora, tá? Só falar aqui rapidinho para vocês do teste Cumbis, tá? O teste de Cumbis, também conhecido como antiglobulina, tá? É um dos 2 testes do sangue clínicos utilizados para imunomatologia e imunologia. Os 2 testes de Cumbis são Cumbis direta, onde você vai ver se a pessoa tem anticorpos contra ela mesma, tá? Isso é principalmente para doenças autoimunes, principalmente doenças hematológicas autoimunes, tá?
E o CUMBS indireto, que é para ver se essa pessoa foi sensibilizada em decorrência a uma situação de gravidez ou em decorrência a uma transfusão prévia. Tá certo? Então esse que seria o teste de CUMBS, tá? Então o CUMBS direto é usado para testar anemia hemolítica autoimune, ou seja, uma condição em que o sistema imunológico quebra os glóbulos vermelhos, né, ataca ele próprio, levando anemia. Lembrando que a anemia autoimune ela vai gerar o quê? Bilirrubina elevada. Ela vai gerar eritroblasto, tá? Então, o teste CUMBS direto é utilizado para detectar anticorpos ou proteínas, complementos ligados à superfície dos glóbulos vermelhos. E por aí vai a explicação mais a fundo, depois vocês dão uma lidinha aqui para maiores detalhes. Então aqui está o procedimento técnico, tá? Então a técnica do soro de CUMBS que a gente faz é coletar o sangue do paciente com anticoagulante EDTA. A gente lava ele 3 vezes com o soro fisiológico, tá? Fazendo uma suspensão 5%, tá? 2,5% a 5%. Eu prefiro até fazer uma suspensão um pouquinho mais forte para ter uma reação mais evidente, tá? A gente toma 2 tubos, numerando 1 e 2, e coloca neles 50 microlitros da suspensão de hemácias, tá? E adiciona 2 gotinhas do CUMBS no tubo 1 e no outro tubo não adiciona nada, que vai ser o nosso controle. A gente centrifuga a 1000 RPM por 2 minutos. A gente pode centrifugar 2000 RPM também por 1 minuto. E ler a reação rodando o tubo assim para ver se formou, aglutinou ou não. Então a gente lava, coloca, coleta o sangue, né? Faz a lavagem desse sangue, coloca em 2 tubos, coloca o reagente de CUMBS e faz a centrifugação. Se aglutinar, CUMBS positivo. Se não aglutinar, CUMBS negativo. Já a pesquisa de anticorpos irregulares, a gente faz com plasma, a gente não faz com sangue, tá? A gente vai ter que ter o nossa papa de hemácias padrão A e a nossa papa de hemácias padrão B e a papa de hemácias AB. Geralmente a gente usa a papa de hemácias AB. Nós vamos fazer o mesmo procedimento, tá? Tirando o plasma, né, e testando contra essa papa de hemácias padrão, tá certo? E se aglutinar, quer dizer que você tem anticorpos irregulares contra essas papas de hemácia. Então a técnica basicamente é essa aqui: separar o sangue antes de completar as 24 horas, colhidos, 50 ml, acrescentar colhidos e colocar 50 microlitros em cada um dos 2 tubos de ensaio, numerando 1 e 2. Acrescentar 50 microlitros da suspensão de hemácias em cada tubo e homogeneizar. A gente conhece essas suspensões em agência transfusional como Triacel, tá? É um nome comercial, tá? Então adiciona 50 microlitros de albumina bovina ou então um outro aditivo lá que vai aumentar a reatividade, que se chama Biopeg, tá? Incuba os 2 a 37 graus por 15 a 20 minutos. Depois a gente vai lavar 3 vezes com salina, tá? A gente faz o procedimento de lavagem, nós vamos ver aqui como é que faz essa lavagem com soro fisiológico, deixando sempre o botão de hemácias no fundo e desprezando de forma que você não despreze o botão de hemácias. Tem que ser bem rápido e colocar no papel assim para poder não desfazer ele, tá? Depois a gente vai acrescentar 50 microlitros do soro de CUMBS. Toda vez que a gente fala 50 é porque é padrão, uma gota equivale a 50 microlitros e mistura. A gente espera cerca de 10 minutos, centrifuga novamente e se formar aglutinação, nós temos presença de anticorpos irregulares, tá certo? Então essa é a técnica detalhadinha. O que você precisa saber da teoria? CUMBS direto serve para você ver se você tem doença autoimune, tá? Doença, anemia autoimune principalmente. E o CUMBS indireto
serve para você ver se você tem anticorpos irregulares decorrentes a processos de gravidez, no caso de mulheres, ou de transfusões prévias. Tá certo? Isso aí que é importante. Porque a técnica é receita de bolo. Você pega, você segue a técnica, você faz sem problemas, tá bom? Reações de Cumbres falso positivas. Quando o soro está contaminado com bactérias, pode dar uma reação falso positiva, porque algumas bactérias têm enzimas chamadas coagulases. Essas coagulases podem gerar falsos coágulos. Tá? Quando você faz uma centrifugação excessiva em velocidade ou em tempo, você faz uma centrifugação, então quer dizer, você choca as hemácias com mais força e elas podem formar grumos artificiais. Tá? Quando os reticulócitos ultrapassam 15%, isso aí já significa que você tem aí uma reticulocitose muito exacerbada. Isso aí favorece a aglutinação, porque os reticulócitos possuem estruturas nucleares. Essas estruturas nucleares, elas são mais imunogênicas. Então, se você tem muito reticulócito, você tem uma chance de falso aglutinação. Siderofilina que acompanha os reticulócitos pode reagir com a siderofilina que a ser encontrada no soro de Cumbres. Essa é a explicação, tá? Mas é aquilo que eu falei, o reticulócito ele possui estruturas nucleares que são mais imunogênicas, falando de uma maneira mais simplificada. Reações de Cumbres falso negativas, quando usamos tubos sujos, a lavagem insuficiente das hemácias, quando utilizamos soros inativos ou mal conservados, fora de temperatura, quando utilizamos antissoro contaminado com soro humano, quando incubamos em temperaturas erradas. Isso aí desfavorece as reações. Beleza? Então a prova cruzada seria basicamente isso, você testar o plasma do receptor com a hemácia do doador. Sempre assim, a gente testa a hemácia, a papa de hemácia da bolsa com o plasma do receptor. E a gente faz os testes paralelos, que é a pesquisa de anticorpos irregulares e o Cumbres direto, para ver se se esse receptor ele possui alguma doença autoimune, algum tipo de anemia autoimune, e para ver se ele tem o potencial de causar uma reação transfusional por presença de anticorpos irregulares. Tá certo? Aí aqui mostra para vocês o esqueminha de como se pode apresentar as provas diretas, a prova reversa também, que é uma prova que a gente faz que é confirmatória, não vou entrar em muitos detalhes aqui. Basicamente é isto, beleza? Então, vou gravar essa parte da aula aqui e vamos pôr a mão na massa.